Boa tarde a todas e todos, muito bem-vindos à Semana PESC 2020, 50 anos. Semana PESC é um evento anual que nós realizamos no programa para divulgar a nossa nível de excelência e protagonismo na área de computação. E esse ano estamos organizando uma semana um pouco diferente para comemorar e celebrar os nossos 50 anos. Né? O Programa de Engenharia de Sistemas de Computação da COP, ele é um dos 13 programas de pós-graduação do Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação e pesquisa de engenharia, né? Conhecida como COP. Né? Nós fomos criados em 1970 e nos mantemos como um dos melhores do país ao longo dos anos. Né? Essa semana estaremos apresentando um conjunto de informações e apresentando a história do PESC, né, que vai ser contada por nossos professores muito queridos, cada um apontando para um determinado momento dessa fase histórica e esse momento fundamental que estamos passando, e também por alguns convidados egressos do PESC que desenvolveram suas carreiras de forma brilhante, né? E que vão trazer para a gente compartilhar algumas dessas experiências. Né? Essa semana está sendo organizada com bastante carinho. Eu sou Guilherme Horta Travassos, professor de Engenharia de Software, coordenador do PESC, e gostaria de, além de dar as boas-vindas e abrir essa semana fantástica, estender os agradecimentos à organização desse evento, né, que foi muito bem capitaneado e organizado pelas professoras Celina Figueiredo, professora Cláudia Werner, professor Daniel Figueiredo, né, e que contou também com o apoio do número grande de colaboradores, dos quais eu destaco o Gabriel Savelli, a Natália Lobato, a Priscila Barbosa e o Ricardo Vieira da Silva Júnior, que ao final dessa edição estará presente com a gente para realizar um sorteio de brindes fantásticos. Tá? Então eu gostaria novamente de agradecer muito a presença de todas e todos, espero que vocês aproveitem e realmente possam compartilhar com a gente desse momento, celebrem junto com todos e possamos compartilhar a história tão bacana do nosso programa de Engenharia de Sistemas e Computação. Ok? Eu vou chamar a professora Márcia Fampa para poder dar continuidade a esse evento. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, meu nome é Márcia Fampa. Eu sou professora do PESC na área de otimização e hoje eu tenho a honra de apresentar o primeiro palestrante da nossa Semana PESC 50 anos, professor Nelson Maculan. Nelson Maculan é professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, trabalha desde 1971 como professor da COP e do Instituto de Matemática da UFRJ, assumiu o maior cargo dentro da nossa universidade. Foi reitor da UFRJ de 1990 a 1994. Foi o segundo coordenador do nosso programa, o PESC, no período de 1973 até 1977. Agora, além dos cargos que ele assumiu dentro da UFRJ, Maculan também assumiu importantes cargos fora da nossa universidade durante a sua carreira. Foi secretário de Ensino Superior do MEC, de 2004 a 2006, e secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro, de 2007 a 2008. E apesar dos vários cargos administrativos, Maculan sempre manteve muito forte a sua atuação também na academia. Orientou mais de 100 teses de doutorado e dissertações de mestrado. Publicou mais de 150 artigos em periódicos científicos e dezenas de livros e capítulos de livros. As frequentes premiações que o professor Maculan recebe, tanto nacionais quanto internacionais, são de extrema importância para a divulgação da nossa instituição. Ele é membro da Academia Brasileira de Ciências, recentemente foi nomeado Fellow da Informs, que é uma das associações internacionais de maior destaque na área da pesquisa operacional. É doutor honoris causa da Universidade Federal do Piauí, da Universidade Ricardo Palma de Lima, da Universidade Paris 13 e da Universidade Nacional Maior de São Marcos. É professor honoris causa da Universidade Federal do Ceará e da Universidade Federal de Lavras. Bem, eu pessoalmente conheci o professor Maculan em 1989, quando eu ingressei para o mestrado no PESC.
Logo me encantei com as aulas de otimização combinatória do Maculan e tive o privilégio de ter sido sua orientada de mestrado. Logo, um ano depois, Maculan se tornou reitor da UFRJ, mas nem por isso ele deixou de encontrar tempo, nos finais de semana, para me receber em seu apartamento e continuar com a orientação da minha dissertação até o dia da defesa. E, na época, eu confesso, me causou até uma certa admiração, né? Mas, com o tempo, eu aprendi que esse comportamento é, de fato, a maior característica do professor Maculan, né? Ele jamais se nega a ajudar seus alunos e colegas. E, com isso, teve grande participação, não apenas na consolidação da área de otimização no Brasil, né, mas na carreira individual de inúmeros professores que fazem parte dessa área. Dessa forma, eu tenho, então, a honra agora de passar a palavra para o meu grande amigo, né, e para o professor emérito do nosso programa, Nelson Maculan. Muito obrigado, Márcia, Guilherme, Daniel, Celina, Cláudio, por dar essa oportunidade de estar aqui presente e conversar, e contar um pouco a minha história e a parte em que eu vivi no PS, como engenheiro de sistemas da COP. Eu cheguei na COP para fazer um mestrado em 1966. Não havia computação ainda, né? A COP foi iniciada em 63, só com engenharia química. Em 66, foram criados 3 novos programas: mecânica, elétrica e metalurgia. Eu era formado em engenharia de metalurgia na Ouro Preto, na época não era um time da Escola de Ouro Preto, da Universidade do Brasil, na época, assim. E cheguei em janeiro de 66, né? Iniciei os meus cursos lá. E pela primeira vez na UFRJ, houve uma disciplina para todos os alunos de mestrado, na época, de introdução à computação, dado pelo professor Tercio Passiti, né? Que todo mundo conhece pelo livro do Fortran, publicado em 67, né? Em que o professor monitorou, que ele trouxe um pouco toda a linguagem, como usar o computador, assim por diante. Mas, aí eu fui para a França, continuar meus estudos, lá fiz um tipo de doutorado em matemática e estatística, voltei ao Brasil em 71, né? E fui direto procurar o professor Coimbra, que era o diretor da COP, né? E disse: olha, você vai lá conversar com o professor Celso Remy Souza, que é o coordenador do programa de Engenharia de Sistemas. Eu fui lá, me recebeu de costas e disse que não gostava de ninguém com formação na França. Bom, aí fui para engenharia de produção. E lá encontrei, tive que dar um curso de simulação discreta para todo mundo, a universidade toda, tinha de sistemas, produção, matemática, e havia o Miguel, nosso, já que faleceu, Miguel Aranha, com o qual comecei a trabalhar em computação, entender o que era o NCE, e o trabalho mais de próximo, eu já tinha uma experiência muito grande de computação, e trabalho na França, nos 5 anos que lá passei, trabalhei realmente em grandes, um computador que para 500 metros quadrados, custava não sei quantos milhões de dólares na época, que é muito menos que um celular hoje, que é um Univac 108. Eu trabalhei já com cartão perfurado, já foi uma vantagem. Essa era fita de papel perfurada, era muito pior que o cartão. O cartão bastava trocar um, né? E assim vai. Bom, aí cheguei em 73, aí eu trabalhei muito, eu tinha 2 grandes colegas, que eram o Rangel e o Demétrio, que se conheceram na minha casa quando eram estudantes na COP de mestrado. Um na elétrico, 2 na elétrica. Assim. E nós me procuraram, conversaram comigo. Em 73, eu fui levado, por vários motivos, a ser coordenador de sistemas no meio do ano. E fiquei lá durante 4 anos, estou lá até hoje, né, que é coisa boa para mim. Mas sempre trabalhando diretamente com a computação, com a otimização, e fazendo um trabalho muito ligado a completar, criar, né? Porque o programa de sistemas, na realidade, começou a ideia em 69, um pouco antes, o Coimbra, ele comprou o IBM 1130, que foi a primeira computação grande na universidade na época, né? E na época veio o professor, veio um técnico da IBM, que era doutorado, tinha um doutorado nessa engenharia elétrica, né? na Califórnia, que era Jean-Paul Jacob, né? que deu uma palestra sobre otimização. Né? E aí o Clóvis Gonzaga, que também foi orientador da Márcia, por enquanto, no doutorado, né? O Clóvis, conversando com ele, por que isso não funda um programa de sistemas, algo desse tipo, né? Em contato com o professor Coimbra, eles trouxeram, além do Jean-Paul Jacob, tinha uma ligação muito grande com o departamento de elétrica, eletrônica, e já era computer science, alguma coisa assim, não era bem assim, né?
e trouxe o professor Zade, que esteve junto com o Jean-Paul Charcot, e propuseram um trabalho, tá certo, de começar um programa novo, e o pessoal quase todo da elétrica, a grande parte da elétrica na área de otimização, a gente chamava também computação analógica, controle óptimo, e assim por diante, esses colegas vieram formar com outros durante de engenharia de sistemas, já nos anos 1970, certo? E é interessante que havia um grupo, e a ideia foi formar um programa já de doutorado, para formar doutores, né, que estavam começando, para vir para o exterior, estudar aqui na COP mesmo, doutorado direto, já aqui, já pessoal, por que não? Fazer só mestrado aqui e doutorado lá fora. Então, foi um programa muito voltado para a pesquisa e já a formação de doutores, no início dele. Para vocês terem uma ideia, né, a primeira tese de mestrado foi defendida em 71 mesmo, em 73, o doutorado foi do Zé Ortega, que foi professor emérito da FJ, enfim, aposentado também conosco. Então, houve um problema foi um trabalho muito interessante e muito rápido dessa visão. E aquilo foi crescendo, né? E dentro do programa, as áreas foram se formando, tá certo? No início a gente estudava, por exemplo, estudo de dados, compiladores, né, grafos, né? E a gente fazia quase tudo juntos. Depois as especializações foram começando, né? As áreas de pesquisas foram começando. Mas uma coisa interessante, né? Eu creio que o programa de sistemas é o único dos 3 programas da COP, um dos únicos, né, que só tem o mestrado, doutorado, chama de engenharia de sistemas de computação. Não tem opção. Algumas áreas tem, por exemplo, engenharia civil, opção, computação. Nós mantivemos uma coisa muito importante, quer dizer, nós nivelamos que todos têm o mesmo nome, dependente das áreas estudadas, assim por diante. Né? Isso é uma coisa muito interessante, porque você mantém, pelo menos, uma ideia muito forte. E agora, aí as coisas começam a crescer, né? E, ao mesmo tempo, havia uns colegas que estavam conosco, mas foram para o NCE. No computação eletrônica foi a partir do DCC, que é o Departamento de Divisão de Computação Científica, o Cálculo Científico da COP, que foi para o NCE, levando 50 funcionários, inclusive um já com doutorado, assim para lá, tá certo? E com o computador também, com 1130, que foi o grande centro, que até hoje existe o NCE, né? Que foi o grande centro da computação aplicada, sobretudo no que se refere à universidade, assim por diante, né? E muitos nossos colegas foram para lá também trabalhar. Então, tudo isso para dizer que também é um programa que foi crescendo, foi expandindo, assim por diante. E ele foi, de lá para cá, nós recebemos, foi muito interessante, que nós tivemos muitos estudantes que vieram de outras empresas, né? Porque a gente fala muito só em tempo integral, né? Que é importante, mas é muito importante, nós programa em tempo parcial, nos trouxeram muitas coisas novas, até novas linhas de pesquisa para dentro. Então, esses 2 pés são muito importantes na evolução, porque é tempo integral os estudantes, né, e tempo parcial. No entanto, a maioria dos professores, 100% dos professores sempre foi, né, 100% dos professores sempre foram, né, tempo integral. Isso é muito importante, que é ação exclusiva, porque foi uma nova maneira que a própria COP introduziu na universidade, graças aos recursos que nós trouxemos do BNDES, que pagava melhor os nossos professores, tá certo? A possibilidade de que os professores vivessem só de um salário, que era muito raro no Brasil, o professor só ter um salário, né, e poder fazer pesquisa na universidade. Então, ele endossou muito com a ideia de pesquisa, isso é uma coisa muito importante, e aí houve as evoluções das linhas. Né? Se entrar no site do sistema, cos.fj.br, né, vocês vão ver o seguinte, que existem várias linhas de pesquisa, não vou escrever aqui, que eu até esqueci alguma delas, tá certo? Mas tem umas mais tradicionais, duas linhas tradicionais, chega até a inteligência artificial, né? Tem inclusive uma linha interessante que em poucos lugares tem, que é informática e sociedade, né? Que essa ligação não só da área de ciências duras, vamos chamar como ciências mais sociais e humanas, que são importantes também na composição e na composição, e na compreensão que seja informática. Isso faz com que as pessoas também tenham maior abertura. E apesar das diferenças de áreas, né? Nós chamamos de linha de pesquisa, quando fala áreas, né? Linha de pesquisa é uma coisa interessante porque mantivemos os nossos estudantes são obrigados a olhar um pouco as outras linhas, não ficar só na própria linha de pesquisa, tá certo? Do mestrado, sobretudo, tá certo? Para não ficar aquela especialização muito próxima, quando na realidade é uma coisa mais ampla. No início dos anos 70, o nosso mestrado, nós tínhamos muitas disciplinas de base, matemática mesmo, de cálculo, equações diferenciais. E havia também, até os anos 74, a área de controle estava conosco. No entanto, houve uma pressão que nos diferenciava na época do BNDES,
ele passou toda a área ele começou a financiar na elétrica a área de controle, não a nossa área, só uma área elétrica. Então, não houve jeito de manter, né, esse grupo de controle, que era muito importante, e foi para a elétrica, continua trabalhando conosco, separadamente, mas nós temos uma presença muito próxima dos nossos colegas. Né? Outra coisa importante foi um acordo que foi feito com a Universidade de Berkeley, com esse departamento do qual tanto se falava na época, né? Porque o Jean-Paul Jacot era doutorado lá, a IBM tinha um acordo com eles, e muitos dos nossos colegas fizeram doutorado depois lá fora em Berkeley. E mantiveram também pós-doc, e assim interessante. Eu, inclusive, quando eu fiquei impressionado quando cheguei da França, na Sistemas, etc., a quantidade de gente de Toulouse e de Berkeley. Era impressionante. Eu morei em Paris 5 anos, parisiense só pensa com a capital. Eu nunca sabia que tinha uma universidade tão importante quanto a de Toulouse, né, que eu encontrei o pessoal que tinha uma comunicação muito forte com o LADS, com o laboratório de pesquisa, que trouxe vários professores também visitantes. Então, a Projeto Sistema tem uma sorte que recebeu muita gente de primeira linha dessas duas universidades e tiveram a capacidade de expandir, e depois foi modificando, houve uma expansão muito mais internacional, assim por diante. Outro trabalho interessante também é a quantidade de estudantes estrangeiros que nós tivemos. Isso é muito importante, gente de fora do país, fora do Rio de Janeiro também. Né? Porque manter uma certa nível de capacidade, de educação, porque o papel do professor não é eliminar, é construir, né? É salvar, é ter que os estudantes tenham condições de trabalho, continuem trabalhando de maneira muito mais longa, e nós reconhecer que muitas vezes um estudante tem mais dificuldade que o outro no início, no entanto, eles podem ser muito melhores. Nós pegamos estudantes também de várias partes do Brasil e mesmo da América Latina com formações diferentes, né? E para que eles não sejam eliminados rapidamente, porque no início, nos sistemas, todo mundo entrava. Né? Aí havia umas disciplinas que eliminavam 70%. Certo? Assim não tinha muita gente. E isso foi modificando de maneira que a entrada seja um pouco mais organizada. Né? Isso. Uma coisa muito diferente também que aconteceu no plano de sistemas, os alunos não tinham hábito, é a orientação. O aluno de graduação brasileiro, até hoje, tem o hábito de só fazer aula e ir embora. Esquece que nós, professores de tempo integral, estamos lá também para orientá-los. Né? Então, nós perdemos, às vezes, muita gente da graduação que não esteja, por exemplo, não tem bolsa de iniciação científica, não tem a menor ideia do que se faz na universidade em termos de pesquisa. Né? E é base, porque eu sempre volto a dizer, né? A universidade tem 3 papéis importantes que diferenciam: a pesquisa, o ensino e cultura. A cultura falta no Brasil ainda dentro da universidade. Certo? No entanto, nós organizamos cerimônias culturais assim, na universidade, isso para ajudar, mas não era isso. Mas o que mais impressionou foi a força de renovação, a construção, e como se constrói um programa a partir do nada. Né? Porque hoje nós temos vários laboratórios, tem vários alunos formados, gente com muito bem na sociedade brasileira e internacional. Nós temos estudantes trabalhando no Chile, eu tenho vários estudantes na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, no Peru, no México, nos Estados Unidos, no Canadá, na França, na Itália. Então, houve realmente nós conseguimos colocar um pouco também a nossa visão internacional, que é importante. Outro ponto importante também, eu quero dizer assim, nós temos um problema muito de dificuldade no mundo hoje, que quando a gente falava sobre professor, hoje um professor tem que fazer pesquisa de ponta, na ponta, pensar no futuro. Infelizmente, no Brasil, tem que pensar no presente também. Então, nós temos 2 papéis, pensar no presente e no futuro, que muita coisa do presente nunca foi pensada no passado. Então, muitas vezes, nós temos que ser consultores de prefeituras, de estados, né, de organizações sociais. Né? Para quê? Para que possamos integrar com muitas conhecimentos nossos à sociedade e aplicá-los também. E é importante que esse contato, né, com as empresas... No começo, houve muitas empresas públicas, né, com a Petrobras, certamente, com a Eletrobras, né, as empresas do CEPEL, a Vale do Rio Doce na época. Havia um contato muito forte. Mais tarde, vieram também algumas empresas privadas, como a PSR, como por exemplo, a Eletrobras, a Light, a Engenho. São empresas essas que também deram bolsa para os nossos estudantes, completaram bolsa de mestrado e doutorado, para que a gente pudesse tocar alguns laboratórios da universidade. Isso eu estou contando um pouco, não sei que todas as universidades. E aqui houve um crescimento. Hoje é um programa que talvez tenha mais alunos de doutorado, mais 10 doutorados que estação de mestrados por ano, empatando quase. Né?
E realmente essa grande vantagem. Nós temos vários professores que são um ano do CNPq, são bolsistas e alguns também, 3 ou 4 são mesmo Academia de Ciência Brasileira, né? Que acho que não tem nenhum departamento em poucos lugares do Brasil que tenha tantos membros da Academia de Ciência, né, como um só departamento, como um só programa de mestrado e doutorado, certo? Acho que tem uma área, né? E nós envelhecemos um pouco, é velho, mas tem uma juventude que está chegando aqui para substituir os velhos como eu e outros, né? Estou com 77 anos, mas continua ativo assim por diante. Ora, é interessante porque, como alguma área pode ser conhecida, por exemplo, eu dou um exemplo, é a área de computação gráfica, que foi interessante. Como é que ela começou? Houve 2 colegas meus de Ouro Preto que fizeram mestrado na COP, que era na Petrobras, com o professor João Lizardo, que também que faleceu, que foi quem sucedeu na coordenação por esse sistema. Né? E eles sabiam que já fez engenharia de Minas também, metalurgia, conheciam um pouco de geologia, e procuraram que eles queriam fazer mapas geológicos, né, automaticamente. Então, fizemos um projeto, lá fomos nós, os colegas da COP, né, sobretudo, alguns estudantes de mestrado, né, lá fomos nós, estávamos lá na Petrobras, não tinham computadores nem na época daquele tamanho para fazer esse cálculo mais complexo, e também não tinha mesas traçadoras na época, a coisa toda não tinha como era hoje. Hoje não tinha essa ideia de ter uma tela, né? Não existia isso, era tudo no papel, mas no desenho, automaticamente. Então, aquilo nos mostrou que havia toda uma parte por trás da geometria entre as dimensões, da estatística, das regressões, e que nada mais do que nada, aquilo que nós estávamos também cheirando, descobrindo que aqui também existia no mundo, que era uma computação gráfica. Né? E, por sorte, o Ronaldo Marinho Persiano, que era meu colega, que me substituiu no projeto, ele chefiou isso, né, para fazer o Geomat, né? E ele deu um pulo enorme, ele construiu um laboratório, trouxe gente nova para aí, e é uma coisa diferente, quer dizer, saiu de um projeto ligado, prático, né, que eles pagaram a Coptec para nos financiar esse projeto, né, e deu uma linha de pesquisa que hoje está aí, continua, trabalha, tem grandes efeitos e fora, que é importante. Isso é outra coisa importante também dos anos 70, que foram feitas, tá certo? Houve também uma época conturbada, uma época ditatorial, né? Eu tive que esconder estudantes lá na universidade, hoje até são professores da universidade, mas foram escondidos, né? Eu tive problemas com isso no 64, então nós éramos visados também politicamente, mas resistimos, ainda bem, resistimos nos anos 70, nos anos 80, foi importante. Havia intromissão do esquema de segurança do Estado, né, que era de direito, né, que entrava, às vezes que se iam buscar estudantes ou colegas lá dentro, quer dizer, não foi fácil também, era difícil, né, e para a gente sobreviver, e não pode destruir também as coisas, tem que negociar o tempo todo, né, contra o inimigo ali presente, né, assim por diante, para manter essas coisas. E algo também que eu acho muito importante, né, é que nós mantivemos grande contato com as pessoas que saíram. Eu, pelo menos, mantenho muito contato com as pessoas. Incentivo que alguns doutores não vão só para a academia, que possam ir também para a iniciativa privada ou empresas nacionais, ou públicas, né? E que é importante também levar a ideia da pesquisa aplicada, ou mesmo teórica, em algo diferenciado. Porque o principal, que eu acho, da universidade é fazer a parte teórica. Porque a parte prática todo mundo faz, a parte teórica poucas pessoas fazem. Né? A parte de investigação, de pensamento longo. Né? E dentro do plano de sistema dos anos 70, nós fizemos um esforço muito grande para que ele tornasse algo muito forte. Né? E dentro da COP, tem 13 programas, só 3 hoje têm nota 7. Nós fomos o segundo no Brasil, depois da PUC do Rio de Janeiro, a manter a 7. Estamos até hoje, né? Nota 7, que não é fácil manter, porque a exigência de publicações, de teses, dando publicações internacionais, tá certo? E ir a congresso, buscar recursos, né? Manter os laboratórios, né? Manter os bolsistas. Né? O mais importante é dar condições às pessoas estudarem e ele aprende com o seu programa. Isso para o sistema tem mantido, né? Tem um crescimento muito grande. Temos uma sorte de contar com bons funcionários técnico-administrativos, dedicados, presentes, né? Que vestem a camisa, né? E sabem da dificuldade de trabalhar nesse tipo de ambiente. No ambiente universitário, todo mundo manda, né? Todo professor acha que é dono da verdade, né? E acha que ele tem direito. O aluno trata mal, às vezes, também
os funcionários. Então, existe um papel muito importante de reconhecimento, né, de educação também dos nossos estudantes. Nossa sociedade é muito escravocrata. Né? Então, todo mundo acha que se não for um trabalho de pensamento, se tudo que é feito, né, manualmente, não seja um trabalho útil, inteligente e intelectual. Então, isso é muito importante na situação. E eu acho que o PESC manteve nessa linha, tem esse trabalho importante, por isso que a gente está trabalhando na universidade até hoje, é por isso que eu continuo lá trabalhando, né, que faço tudo para que aquilo dê certo, né, assim por diante. Bom, agora, eu estava lendo mesmo, tem que sempre colar um pouco, a gente nunca sabe tudo, para não esquecer nada que eu tinha dito. E algo importante, por exemplo, uma coisa muito importante, talvez não saibam, quando veio o computador 1130, nos anos 69, para a FJ, né, essa máquina ela tinha dois grandes problemas. Ela não tinha, na época, não tinha ponto flutuante. Né? Então foi feito um programa junto com o ICE, onde foi resolvido um ponto flutuante, tá certo? Inclusive, das pessoas que esteve no Brasil, trazido por Ivan da Costa Marques, viu, né? Foi o professor, já falecido hoje também, né? Na minha idade acontece muito isso, né? Na minha época, foi pelo Gerard Bayou, que foi colega do Ivan da Costa Marques, lá em Berkeley. Era um francês, esteve aqui, e ele foi um que desenhou também o computador, a ideia como chama, o terminal inteligente do NCE. Então havia um contato muito forte, NCE, elétrica e sistemas visando a construção dessa coisa. Mas o professor Pedro Sardenbaum, que é uma coisa muito importante nos anos 70, escreveu o primeiro computador Fortran, chamou-se Fortran Cop, Focop, ou uma coisa assim, que é uma tese de mestrado dele, e o primeiro editor de texto que eu conheci na minha vida feito no Brasil. Entrava em cartões e saía, não tinha os acentos ainda, porque as impressoras não tinham acento na época. Né? Ele foi a primeira tese impressa, né, editor de texto que ele fez, ele bateu acho que mais de 100 mil cartões. Isso deu uma rapidez muito grande no 1130 para receber programas, porque os alunos chegavam, punham seus cartões, rodavam, tinha que estar pronto, mas tinha que andar. Né? Então, a mudança do sistema operacional com o Fortran, Fortran Cop chamava, Cop4, que é a tese deu uma visibilidade muito grande na computação também na universidade, né? Inclusive o ensino dos alunos da computação. Né? Depois, a construção do ponto flutuante também pelo grupo lá do Ivan da Costa Marques, né? Não sei, que é para o nosso professor também, do professor da companhia há muito tempo, tá certo? Deram também essa rapidez no projeto. Por outro lado, nós tivemos a sorte, vários de nós premiados, né? Nós temos gente premiada na Copa com Jaime, ganhou o prêmio, por exemplo, do CNPq, tá certo? Que é mais importante do país em tecnologia, ciência e tecnologia do país, né? Nós temos gente nas academias, né? Nós temos um projeto forte também de manter os nossos estudantes também crescendo, né? Nós fazemos muita questão que eles saiam para estudar, porque estudaram só aqui. É importante que saiam do seu local, que vejam outras visões, né? Os nossos estudantes não ficarem presos só ao professor, isso não existe, porque nós todos temos qualidades, temos poucas qualidades, algumas coisas, né? São bem piores, então é bom olhar como também as pessoas trabalham. E é mantido sempre esse nível alto, e é um programa que sempre colaborou com a FRJ, isso é muito importante. Né? Vários colegas nossos trabalhando com a universidade, trabalhando em outros departamentos, tá certo? E aí eu trago tudo isso para mostrar a força desse departamento. 50 anos é pouco, nós vamos fazer 200, 300 anos de universidade, tá certo? E a visão da universidade é essa mesmo. A gente não forma ninguém na vida. Né? Nós continuamos a formação das pessoas. Ele que vai se formar. Né? Mas, pelo menos, o mais importante nas pessoas do PEC, nós damos exemplos de pessoas também. Não é só... O professor, muitas vezes, a aula está boa, mas ele sabe das coisas. Né? Nem sempre... nós também somos humanos. Há dias que nós somos bons, professores são mesmo bons. Mas o comportamento nosso é muito forte. O comportamento sério, né? Ético, social, é muito importante. Eu acho que nós estamos de parabéns, chegamos a 50 anos, tá certo? Eu tenho muita honra de ter hoje presidido, ele foi o primeiro a começar aqui a sessão, né? E pena que o primeiro coordenador já faleceu, que se curou também faleceu, os dois faleceram já, tanto o Celso Renan de Souza, que não recebeu, ele mais tarde ficou meu amigo também, e depois o professor João Lizar, que é um grande amigo pessoal também. Então, nós estamos de parabéns, e eu fico muito contente de estar aqui com os jovens também, a Márcia me apresentando aqui, a professora Márcia, que hoje é muito conhecida fora do Brasil também, ela tem dado conferência no mundo todo aí, que é muito importante.
Agradeço muito a presença de todos aqui que seguiram, tiveram paciência de ouvir um velho chato. Obrigado. Obrigado, Patrícia. Muito obrigada, Maculan. Suas palavras sempre inspiradoras, né? Uma palestra muito interessante de quem acompanhou aí, né, o programa quase desde o iniciozinho, né? Nosso segundo coordenador. Eu vou selecionar aqui para você, Maculan, algumas perguntas que colocaram aqui no nosso chat. Né? Em primeiro lugar, a professora Celina pergunta, né, professor Maculan orientou Dina Kleiman, que foi a primeira doutora em computação em 1978. Poderia comentar sobre o número de alunas na década de 70 e sobre o pioneirismo da tese da Dina, Maculan? Claro, a professora Dina Feigman, que foi nossa professora também, né, que fundou a área de informática e sociedade, tá certo? Foi importante. Né? Já se aposentou, agora hoje no Canadá, né? E ela era muito poucas. Eu lembro que o dia que ela defendeu a tese de doutorado, e o Detz, né, que era a esposa do professor João Lizardo, fez um discurso dizendo que a primeira mulher que tinha feito o teste da COP. Né? Foi bonito, isso é uma coisa interessante, né? E você esquece, né? E depois, nós tivemos uma época que havia até mais, no curso de graduação, por exemplo, de computação da FJ, havia 50%. Eu dei os meus cursos da computação, né, de graduação, era 50-50. Né? Era quase 50% de mulheres e de homens. Isso era importante, até às vezes mais mulheres. Né? Eu acho que tem que continuar, né? É forte, eu acho que isso é a força delas, tem que obrigar, eu acho que tem que dar mais condições de trabalho. A mulher, às vezes, tem dois. Muitas vezes tem 2 a 3 turnos por dia, né? Não só 2, né? Trabalhar. Então, geralmente, tem uma carga maior que a do homem, então tem que ser reconhecido o trabalho da mulher. No início, a gente desconfiava, né? A gente achava, uma mulher dando aula, acabou isso. Né? Isso acabou. E nós vamos ver, por exemplo, no FJ, eu fui reitor, existem mais professores que professores. Não em todas as áreas, certo? Mas uma média, o total da universidade tem mais professores do que professores. Isso é importante. Minha esposa diz que ela é feminista porque os salários são baixos. Bom, isso aí. Tem uma outra pergunta aqui, Maculan, o professor Valmir. Boa noite, Maculan, obrigado por suas palavras. Como vê as tendências de otimização no mundo e no programa? Bom, a otimização faz parte do trabalho com a pesquisa operacional, com a engenharia elétrica. Geralmente é uma coisa e com a matemática pura também. Você tem hoje problemas na computação quântica, que levam à otimização, problemas na época. Eu vejo pessoal aí também que trabalha em ciência artificial, vejo pessoal que trabalha aí hoje, por exemplo, né, em data science, que chamam, ou deep learning, né? São pessoas que a gente pode colaborar nesse tipo. Muitas vezes chama para dar aplicação. Agora, tem uma parte mais teórica também da parte faz para dar a noção, né? Eu acredito que tenha. Eu acho que a gente vai progredir, né? Eu acho que muitas vezes dentro da computação, uma hora para vista às vezes com mais teórica, mas não é muito mais teórica que as outras, não. Eu acho que essa visão, nós temos a visão muitas vezes que, vou voltar a fazer matemática. Matemática aplicada, quer fazer uma tese conosco, mas não sabe computação. Então, não sabe programar, não quer, como é que... Então, tem que ser teórica, né? Um aplicado não quer fazer a tese aplicada, mas também não sabe teoria. Então, é um trabalho interessante. Eu acho que ela teve muito mais estudantes no passado, você pode ver que existem vários doutores na utilização durante muitos anos, acho que a universidade já ultrapassou aqui muitos doutores. Porque ela já foi construída junto com o controle para ter só doutorado, isso é verdade. Né? Começou, Eric Clóvis, Marinho, Ortega, né, Legeiro, né, e outros que foram também mudaram de área, Demétrio, né, são todos que foram os colegas nossos, tá certo? E essa é a minha visão, acho que não vai cair, não. Tem que manter. O problema é que a nossa área de estudação ficou velha. Nós temos 4 professores com mais de 70 anos, ou mais de 73 anos, vamos dizer a verdade. Né? Então, tem que recuperação, tem áreas que eu acho que é um programa que tem que fazer parte da luta toda pela informática no FJ, né? Compor com a Instituto de Matemática, o ICE, e com a escola, com o CP, que somos nós, 4, né? E aí a otimização faz parte do controle do meu amigo Valmir, que também acompanhou conosco, né?
Eu lembro que o Valmir, aluno de doutorado, ainda apresentou um trabalho, acho que em 1985, nosso projeto de Combinatorial Optimization. Ele também faz parte da área de utilização. Obrigado, Valmir. E, finalmente, uma terceira pergunta aqui do professor Edmundo Maculani, parabenizando e perguntando, essa é difícil, quais os principais desafios de hoje para manter a qualidade construída nesses 50 anos, Maculani? Há uma evolução, né? Eu acho que é como na época o pessoal estudava no livro, estudava mais hoje que hoje. Eu tenho dificuldade até hoje de trabalhar de ler, por exemplo, tese no computador. Tem que ter duas telas, pelo menos. Uma para pôr a referência e outra para ler. Porque ler um papel é fácil buscar as referências. O erro da tese, será que a referência foi citada? Você tem que ter outra tela, né? Porque senão não funciona. Então, eu estou numa coisa pequenininha, eu detesto trabalhar. Então, já gente que acha que não é problema, que trabalha facilmente nisso, né? Então, existe até maneira de estudar, maneira de aprender, né? Eu acredito que é uma evolução também do estudo, né? Não pode dizer que no meu tempo. No meu tempo tinha tanto vagabundo que eu tenho hoje, ou pior, assim, entendeu? No meu tempo, eu não estudava mais, não. Conversa. Não estudava, você estudava. Então, tem que notar que é uma mudança na preocupação da juventude, certo? Uma outra maneira de trabalhar. Tá? Agora, o que a gente tem que defender um pouco é a presença dos estudantes também nos laboratórios. Né? A gente aprende muito com colegas. A gente não pode carregar só com o computador, só com a internet e o orientador. Eu aprendi muito com os colegas discutindo, né? Quer dizer, os laboratórios são muito importantes. Eu vejo na Botim 9, na utilização, vejo outros laboratórios, a frequência, a discussão entre eles. Né? Isso que tem que manter. Né? Eu tenho muito medo que esse novo maneira de estudar vai ser a distância só, né? Sobre o que eles falem entre eles, mesmo seja a distância, que haja um contato entre eles, que eles troquem dúvidas. Um professor só não pode resolver todos os alunos. Então é importante, nem tem tanta imaginação assim. Eu aprendi muito com meus estudantes, inclusive com a Márcia, né? Outros. Certo? Nós todos, né, aprendemos, acho que muito mais com os nossos estudantes que nós aprendemos com os nossos professores pelo tempo que nós passamos. Eu acho, Edmundo, você também sabe disso, né? Nós temos que trabalhar. A mudança de área, numa época desaparecem as pessoas de uma área como aparece na outra, né? Porque existe a moda, né? O estudante quer saber onde ele vai trabalhar, o que vai fazer, então eles estão ligados. Agora eles esquecem que o que mais dão a base que nós tivemos, seja de matemática, física, química, e que nos deu. Olha aqui a minha nova estudante aqui. Vem cá. Olha aqui, ó. Essa é a minha netinha aqui, ó. Essa é a famosa Valentina, que fala 3 línguas. Oi, Valentina. Tudo bom, Valentina? Bom, então, muito obrigado, Edmundo, pela pergunta. Obrigado por vocês. Eu estou meio emocionado, porque 50 anos eu já estou na Copa há quase 50 anos. Tá bom? Tá? Obrigado por vocês. Tá? Tchau. Bem, nosso tempo está acabando, mas temos uma pergunta aqui só para fechar, Maculan. Professor Pedreira pergunta: se tivesse que recomeçar tudo, o que você faria diferente? Acho que nada. Acho que nada faria diferente, entendeu? Não teria problema, não. Tá? Eu acho que faria. Eu seguiria, quer dizer, não sei, essas coisas são muito difíceis, desde da época, né? Hoje a época, se fosse começar hoje, é outra situação, tem computador aberto, não havia essa dia que fazer, eu tinha que perfurar mais fita perfurada como eu que lia, assim, que tapava com durex, né? Existia, né? Fazer um programa era um programa seríssimo, né? Era tudo em Assembler, né? Eu fiz Assembler, fiz COBOL, fiz Fortran, fiz Algol, parei, acho que foi. Eu parei por aí, não sei, acho que eu não falo mais. O tal do Python, né? Eu não faço sucuri, eu chamo de sucuri, né? Porque é uma cobra, né? E eu não paro. Mas eu acho que talvez mudaria hoje, talvez a maneira de encarar as disciplinas sejam mais gerais. Agora, o que fique é a base? Não adianta. A base, seja na matemática, na computacional, social, né? É o que fica, porque as áreas modificam, né? A rapidez com que o conhecimento muda hoje tem que ter uma base grande para a gente poder olhar, né? Pensar, o que é um deep learning? Já foi feito 1000 vezes, mas hoje está se repetindo, né? O que é o data science? Né? O que é isso? Né? Na verdade, muitas vezes, hoje a pessoa operacional chama-se analytics. Não sei por quê, mas chama, porque o pessoal já acha que é coisa diferente. Né? Outros chamam uma bio, não sei o quê, um chama biocomputação, de computação biológica. Não sei a diferença, então. Na realidade, e muitas vezes isso leva o estudante a algo diferente. Né? A mecatrônica sempre existiu. Né? Você vai, é mecânica eletrônica. Né?
E a vontade de sistemas é uma coisa mais aberta. A teoria de sistemas, ninguém mais estuda quanto sistemas, mas no passado eu tinha curso de teoria de sistemas, certo? Mas ninguém fazia um programa de simulação para fazer isso. Tudo ficava muito no alto, ninguém tinha definições, né? Que vieram, sobretudo, da área de outra área, né? da área da estruturalismo, por exemplo, tá certo? E nós não tínhamos aqui em termos matemáticos. Ô, Pedreiro, muito obrigado pela pergunta, meu colega Pedreiro, né? Eu lembro da tese de mestrado do Pedreiro ainda, hein, Pedreiro? Puxa vida, vai na PUC. Boa sorte, Pedreiro. Então, nosso tempo está chegando no final. Eu quero agradecer pela excelente palestra, pelas palavras, pela inspiração, né, e pela grande contribuição do seu trabalho para o nosso programa, né, que tanto contribuiu, não só para o programa, mas principalmente para as pessoas que participam do programa, né. Muito obrigada, Maculan, e parabéns, uma grande salva de palmas aí pela sua excelente palestra. Vou passar a palavra agora para o Guilherme, né, que vai apresentar o segundo palestrante da noite. Muito obrigada mais uma vez. Professor Maculan, muito obrigado, parabéns pela apresentação. Muito legal escutar todo esse início glorioso e às vezes duro, né, do nosso programa. Eu gostaria de, antes de apresentar o nosso próximo convidado, né, chamar a atenção de todos, se vocês perceberem, que aqueles que estiverem acompanhando no YouTube, no canto superior direito, pelo menos na minha visão, o novo logo, né, do PESC para marcar esses 50 anos. Tá? Então, esse foi um trabalho realizado pela nossa Priscila e que realmente ficou bastante interessante. Eu agradeço, todo o PESC agradece bastante, junto com a comissão, né, que trabalhou nessa nova marca, né, de registro do PESC, inspirada na Minerva da UFRJ e apresentando todo esse conjunto de conhecimento interligado aí na cabeça, né? Então, é muito bacana. Bom, me pediram, eu estou aqui agora na função de moderador, né? Com muita satisfação para apresentar o nosso próximo convidado, né? É o Dr. Marlon Hertal Vieira, né? Que eu vou pedir a ele a liberdade de chamá-lo gentilmente de Marlon, tá? Uma pessoa que eu admiro muito, um querido amigo, eu digo, depois de tantos anos, né, que tem uma alma fantástica, uma competência absurda, uma família maravilhosa, né, e que, por uma ironia do destino, foi convidado pelo programa, tá certo, para vir aqui trazer um pouco da experiência e da trajetória dele nesse cenário aí de computação, né, e que, por acaso, o Marlon foi meu primeiro aluno de mestrado. Né? Isso lá, se eu não me engano, a dissertação dele é de 98, né? E chegou. Então, o Marlon ele tem graduação na Academia Naval, né, da Marinha Brasileira, obteve o mestrado na COP, aí, no programa, tá? E depois, naquela época, foi fazer a titulação, foi obter o título de doutor dele, de PhD, em engenharia de software, na Universidade da Califórnia, em Irvine. Né? Tem trabalhado ativamente em comitês de padronização internacional, com diferentes artigos publicados na literatura técnica e com 5 patentes registradas na área de computação. Né? Na verdade, o Marlon trilhou, né, com muita competência, muito brilhantismo, uma trajetória profissional fantástica no setor produtivo privado, né, iniciando com estágio no IBM, na IBM T.J. Watson, depois passando em Princeton, na Siemens Research and Development, uma corporação que trabalha muito com pesquisa. Em 2009, ele se juntou a Siemens Building Technologies, sempre liderando grupos de pesquisa como head e responsável por essas mudanças. Em 2014, ele foi promovido a
ao Head, a Global Research and Development Head, para a área da Siemens Building Technologies. Passou um tempo fora trabalhando, voltou para os Estados Unidos em 2019, onde ele assumiu a responsabilidade pela empresa Team Center Platform Research and Development, que pertence à Siemens Digital, indústria Siemens Digital, que trabalha especificamente com software em grandes plataformas de software para grandes clientes, e hoje está em Cincinnati, Ohio, né, onde trabalha. Né. Essa estrutura de projeto, ou seja, ele permitiu a ele trabalhar, né, ao longo dos anos na construção de diferentes plataformas. Hoje ele gerencia times com mais de 1.000 engenheiros de software, né, trabalhando e entregando soluções de ponta para a indústria em geral. Né, e Marlon vai trazer para a gente um pouco dessa, digamos assim, testemunha dele ao longo do tempo, né, desde a passagem do PESC e o que essa contribuição do PESC trouxe, de certa forma, para o desenvolvimento pessoal e profissional dele. Tá? Então, por favor, Marlon, a palavra é sua. Muito obrigado, de antemão, por ter aceito esse nosso convite, tá? E por estar com a gente nessa celebração dos 50 anos do programa. Muito obrigado, Guilherme. Boa tarde, boa noite a todos. É uma honra e um prazer estar aqui podendo falar com vocês no Brasil, né, no aniversário da PESC de 50 anos, de passar um pouco a minha experiência nesses últimos mais de 20 anos após o mestrado e trabalhando em diferentes softwares, em desenvolvimento de software na indústria. E uma visão bastante da indústria. Não é fácil seguir o professor Maculam. O professor Maculam foi meu professor também na COP do mestrado, e não é fácil seguir ele. Eu vou dar uma visão mais em relação à minha experiência trabalhando na indústria. Vou botar o timer aqui para não ir. O que eu acho que é importante, qual as coisas que vieram. E eu gostaria de pedir desculpas inicialmente já de usar muitas palavras em inglês. Já tem muitos anos que eu estou fora do Brasil e na parte técnica é só inglês ou alemão. As minhas reuniões na manhã são praticamente todas em alemão. Eu morei 6 anos na Suíça nos últimos anos e na tarde mais inglês. Quer dizer, a parte técnica fica difícil. Só um comentário. Na sexta-feira, quando eu falei com o Guilherme, eu até falei, o Guilherme perguntou como está meu filho, que meu filho nasceu aqui nos Estados Unidos e ele fala português, nós falamos português em casa, mas ele é um Google Translator. Praticamente, tudo que fala em português vem direto do inglês e muitas vezes não faz sentido. Ontem, quando eu comecei a olhar um pouco mais do que eu ia falar hoje, eu entendi que eu também virei, a parte de técnica eu virei um Google Translator. Uma conversa normal, não é? Mas então eu peço desculpas que eu vou falar um pouco em inglês also para poder transmitir o que eu gostaria de passar. Porque eu fiquei pensando que se eu fosse aluno da COP nesse momento, o que eu gostaria de entender, o que eu gostaria de saber de uma pessoa que está trabalhando numa empresa por esses anos todos. Então, como o Guilherme falou, eu fiz minha tese de mestrado em testing, testando uma abordagem para testar Object-Oriented Software há mais de 20 anos atrás, na COP. Foi uma excelente relationship com o Guilherme, com a Cláudia Werner, com a Ana Regina, e eu aprendi muito naquela época. Teste, processos, reuso, qualidade, e isso realmente marcou a minha cabeça para depois do doutorado em Irvine e continuar na IBM e na Siemens. Nos últimos 17 anos, eu estou com a Siemens
eu comecei no laboratório de pesquisa da Siemens em Princeton. Princeton tem um laboratório de pesquisa de um tamanho razoável em Princeton, o que faz praticamente todos fazem pesquisa, meia parte foi engenharia de software, o qual presente presente significa quais são as coisas atuais que podem ser usadas no desenvolvimento de software nas diferentes empresas da Siemens. E foi muito interessante naquela época, que eu foi uma parte entre você estar numa academia fazendo research, e, na verdade, eu tinha also alunos de mestrado e doutorado fazendo mestrado e doutorado sanduíche no laboratório, vários alunos de Munich, a Universidade de Munich tinha esse convênio com a gente, estava lá, alunos de Princeton e alunos da COP. Eu trouxe vários alunos da COP naquela época para estudar conosco, não estudar, trabalhar conosco em engenharia de software. E uma coisa que eu gostaria de relatar para os alunos e para os professores, que o meu time daquela época de Princeton, chegou numa época que eu liderava 30 doutores fazendo pesquisa e trabalhando para as unidades da Siemens, adoravam ter alunos brasileiros, adoravam ter alunos da COP, porque eram bem competentes, entendiam bem dos fundamentos de computer science e conseguiam, em pouco tempo, que normalmente passava de 6 meses a 1 ano conosco, conseguiam em pouco tempo realmente andar bem para frente, sem muita supervisão, com a supervisão necessária, mas sem precisar ensinar o básico. O que, às vezes, não acontecia com outros alunos de outros lugares. Os alunos da COP eram muito bem vistos no laboratório de pesquisa. E uma parte interessante do laboratório de pesquisa, onde, para mim, foi uma experiência profissional muito boa, foi que você tinha uma parte de pesquisa, mas tinha a parte de consultoria also. Então, eu e meu time, íamos para a unidade da Siemens, fazer a consultoria de ajudá-los a melhorar como desenvolver software, em relação a requisitos, em relação a processos, em relação a testing, que era a parte inicial responsável por toda essa parte de software engineering, e a parte de deployment. Então, nós íamos para a unidade da Siemens, e eu trabalhei muito naquela época com sistemas para hospitais e sistemas médicos da Siemens, e telecomunicação alta, que eu vou dar um exemplo em alguns minutos, e sistemas embarcados em trens e metrôs, por 7 anos em diferentes organizações. Então, tive essa experiência de trabalhar desde software completamente para web, para software embarcado e com diferentes resultados no final. Muitas vezes nós chegávamos a projetos que estavam falhando. Assim, algumas vezes mandava o meu time lá para tentar resolver um projeto que já estava mais do que o tempo, já estava gastando muito mais dinheiro do que era calculado antes. Nunca é uma parte fácil para fazer essa parte de discussão e melhorar, mas no final sempre dava certo ou a gente resolvia junto com as pessoas do projeto cancelar o projeto, começar alguma coisa nova. Então essa experiência foi muito boa. E durante os anos essa experiência me trouxe algumas lições que eu vou falar em algumas daqui a pouco, que são bem interessantes, é isso que eu gostaria de transmitir hoje. Depois de estar nesse laboratório de pesquisa por 7 anos, eu fui convidado para ser responsável pelo Research and Development de uma unidade da Siemens que era responsável pelas Américas, em Building Technology. E então lá foi muito bom, porque eu estava liderando um time que criou mil produtos que hoje são usados no Brasil, em diferentes partes, e produtos de software, hardware junto, que é usado em biotecnologia em todas as Américas, todas as partes da América, Estados Unidos, Canadá, a South América, Brasil. E foi muito interessante, durante 5 anos, eles
nessa unidade, ir da parte de requisitos até a parte de ter todos os produtos na prateleira para vendas e a manutenção dos produtos, o life dos produtos. Depois desses 5 anos, com o sucesso desses produtos, eu fui convidado para ir para o headquarter, que é na Suíça, da parte de biotechnology, e ser responsável pelo R&D da Siemens Biotechnology globally, então, em todas as localizações no mundo. Então, isso foi nos últimos 6 anos, assim, até ano passado. Então, nessa parte, eu tinha a responsabilidade por R&D na Austrália, Coreia, China, Índia, Inglaterra, Alemanha, a França, Itália, Estados Unidos e México. Então, eu vivi dentro de avião. Então, na verdade, eu iria para o meu próximo slide aqui, porque nos últimos 7 anos, eu vivi muito dentro de avião. Eu tinha que visitar as localizações pelo menos 2 vezes por ano, mas se são 10, era mais do que 2 vezes por ano fazendo viagens longas, para uma semana ou so, e aprendendo muito com diferentes culturas. E esse é um ponto muito importante, porque tendo pessoas trabalhando com você na China, ou na Índia, ou no México, ou na Itália, ou na Alemanha, e é diferente. Em desenvolvimento de software, eu acredito que é muito software, hardware, engenharia, é muito essa colaboração de time. Não, ninguém faz só sozinho. Nós temos pessoas inteligentes que produzem alguma coisa, mas ninguém faz sozinho. É a colaboração de um time que realmente faz o produto no final. E uma coisa interessante, que eu também vou comentar daqui a alguns minutos, é em relação que nessa época eu tive que aprender hardware, porque eu sou considerado engenheiro de software, mas era muito hardware development, e a metade, não a metade, 40% do meu time era de engenharia de hardware, eletrônico, mecânico, e 60% software. E isso é uma coisa interessante na indústria que a gente foi vendo, está vendo esses últimos anos, at least nos últimos 10 anos que eu tenho participado diretamente dessa indústria, é que engenharia de software nessas empresas, hoje, por exemplo, eu tenho muito contato com Volkswagen, BMW, hoje se tem muito mais engenheiros de software do que engenheiros de hardware, ou mecânico, ou eletrônico inside. E você vê a Tesla, por exemplo, a grande inovação é software. Embedded, but software. E essa inovação que a indústria está vindo, de software mais IoT, a cloud, todas essas áreas que estão cada vez se desenvolvendo mais. E depois de 6 anos na Suíça, quase 7 anos na Suíça, ano passado foi oferecida uma outra posição, e eu voltei aos Estados Unidos, onde, na verdade, hoje eu me sinto em casa, sem ser no Brasil. Eu me sinto em casa aqui nos Estados Unidos. Para ser claro, me sinto em casa mais no Brasil. Aqui, depois de tantos anos, mas eu gostei muito. Foi bom porque o ciclo está voltando, porque agora meu time é completamente de engenharia de software. Sou responsável pelo R&D de uma ferramenta enorme, que é chamada Team Center, que como eu falei, tem esse contato grande com a indústria automobilística. Toda a indústria automobilística hoje, inclusive a Fórmula 1, usa a nossa ferramenta, desde da criação dos designs para todo o gerenciamento do life cycle dos produtos. E por exemplo, eu estava falando com o Guilherme na sexta-feira que no final do ano passado, antes do Covid, eu fui à Inglaterra visitar a Fórmula 1, a Red Bull, e conversando com o CIO lá, a gente conversando, praticamente, o que ele estava falando é que 6 anos atrás, eu não acompanho muito Fórmula 1, desde que o Senna morreu, eu não acompanho, eu não sei quem foi campeão, mas 6 anos atrás eles foram campeões mundiais. E praticamente foram campeões mundiais quando começaram a utilizar a nossa ferramenta,
por causa que começaram a ter todo o digital tracing dos produtos que podiam ser simulados e melhorando numa velocidade muito maior se não estivesse usando as ferramentas da Siemens. Então, a conversa toda com ele foi como poderia fazer de novo o leapfrog na competição deles, na parte de Fórmula 1, para eles serem campeões de novo. Foi um workshop de uma semana bastante interessante para entender. Então, essas são as partes da que eu acho bem interessante. E essa parte de trabalhar entre sistemas embarcados e Large Enterprise Systems, o Cloud e IoT, embarcados mesmo no device da Siemens, também são diferentes, são bem interessantes. E, mais uma vez, a highlight de fundamentos que a pessoa tem que ter. Quando vocês, alunos, quando estão aí estudando, go deeper, tenta entender realmente a teoria. E essa que é importante, porque eu vejo alguns empregados novos que a gente recebe na nossa organização que só sabe Java e trabalhar na web, e quando nós temos que mudar um pouco, a teoria não está lá. E essa é a importância de uma boa universidade, de fazer um mestrado, de realmente entender o que você está se falando na parte. Então, eu estou indo um pouco assim, lições. Eu gostaria de falar sobre 3 aspectos que eu acho que é importante desses anos todos. Uma é quando você introduz tecnologias novas numa academia, você tem que olhar bem como você faz isso. Primeiro, são alguns conceitos que eu sempre utilizo, que eu aprendi nesses últimos anos. Primeiro, start small. Não tenta resolver tudo de uma vez só. Start small, começa a aprender e melhorar. Segundo, entenda muito bem quem são as pessoas envolvidas. Porque quando você introduz uma tecnologia nova ou começa um novo produto, você tem que saber quem são os teus customers, seus usuários. Você tem que saber quem é acima, below e no teu lado. Realmente para poder introduzir e satisfazer as pessoas que estão envolvidas para não falhar. E interações curtas. Qualquer nível tecnológico que você introduz não pode ter muitos anos. Só você tem que introduzir cada mês, poucos, a revisar e ir cada vez mais fundo. E nessa interação, um conceito que é muito importante, fail fast. Porque várias vezes nós introduzimos tecnologias novas que não funcionam. Não funcionam em scale, não funcionam com o produto que nós estamos, não funcionam pelas pessoas que estão envolvidas. Então, se não funciona, stop. E começa a próxima. E essa, acho que é uma parte muito importante que eu aprendi, que eu faço na minha organização. Como o Guilherme falou, hoje no meu time, nós temos em volta de 1.000 engenheiros distribuídos aqui nos Estados Unidos, na Alemanha e na Índia, e engenheiros de software, pure software. Assim, quando eu estava na Suíça, a maioria era software, mas tinha muito hardware, não, é pure software. E é muito rápido, as coisas acontecem muito rápido. Só a segunda parte eu gostaria de falar, só ver o tempo aqui, a segunda parte eu gostaria de falar em relação de processo de desenvolvimento de large software. Tem coisas que funcionam para a software small and medium. Para large software, grandes grupos, é mais complicado. Como eu estava falando, nós temos muitos desenvolvedores, nós usamos, só para entender o tamanho do servidor que eles trabalham, a parte desse servidor, são 20 milhões de linhas de código. Eu sei que linha de código não é uma métrica boa, porque você pode ter linha de código que é muito ruim lá, mas não é isso. As linhas de código são razoáveis, já o servidor são 20 milhões, contando com
todo o environment que nós temos são mais de 50 milhões de linhas de código. Então, é um dos softwares maiores que existem, certamente o maior da Siemens, e é um dos maiores que existem em relação a Microsoft, ou Oracle, ou SAP. Então, nós usamos em Waterfall, se você for para o processo Waterfall, no trabalho não é tão razoável mais. Nós usamos, na organização anterior, eu já tinha introduzido, nessa organização eu já continuo usando SAFe, that's Scale Agile. Você tem vários grupos Agile, é coordenado by SAFe Process. Esses grupos Agile são divididos em trains, com um comum objetivo. Inside the train, we have the scrums. E nós temos uma coordenação todo dia, daily stand-ups. Eu não participo dos daily stand-ups, mas eu participo de stand-ups com os release train engineers, com os RPEs, que são responsáveis pelos trains. E cada 3 meses nós temos planos, nós temos replanning. Cada 3 meses você olha tudo que está fazendo, qual foi o resultado dos últimos 3 meses, qual o plano para os próximos 3 meses, mas com a visão, e isso é muito importante no Agile, que eu já vi Agile Project falhar por causa disso, uma visão do aonde você quer chegar. E com arquitetura. Para suportar isso, muito importante se você ter uma arquitetura de software boa, scalable, that performance and with all that, then, vários padrões da arquitetura. E o que eu aprendi muito na Copa, mais uma vez, processos, qualidade e teste. Uma coisa que eu estou puxando muito mais nesses últimos anos, nesse último ano, desde que eu cheguei aqui nessa parte, é para ter mais testes. O CI/CD, o Continuous Integration Delivery, so once you have build every day, if tests running every day. Hoje nós temos mais de 1 milhão de testes running, e o meu goal para o time é nós termos mais de 5 milhões no próximo ano. E isso nós estamos trabalhando forte nisso. Essa é uma parte muito forte. Para a última parte, visão pessoal, uma coisa que é muito importante para toda a organização, para a pessoa, para mim, é continuar aprendendo. Então, eu continuo tentando aprender, continuo lendo artigo, continuo escrevendo artigo, continuo lendo livros. Eu estava falando, Guilherme, praticamente eu leio um livro por semana, técnico, mas mais para manter atualizado, porque todas a inovação nessa parte de software, em large development, every day, todo dia, todo mês, todo ano, coisas novas aparecem que são melhores. Mas, como eu estava falando, você tem que entender o fundamento, você tem que começar small para ver se você vai aplicar ou não. Por exemplo, nós estamos mudando muito para microservices, para Kubernetes, para using GraphQL in the nosso user interface. Tem várias tecnologias que são realmente importantes. E uma coisa importante também é pensar não só no hoje, como a tecnologia, como também pensar em 3 a 5 anos, como utilizar e como essa tecnologia vai mudar. E isso é uma outra coisa importante, porque com isso, por exemplo, a arquitetura fica importante de novo, porque, por exemplo, nossa aplicação, uma aplicação grande que nós temos foi de Node.js, now para React, e temos realmente uma arquitetura boa de encapsulação para poder mudar as tecnologias sem ter enormes problemas nessa organização. Então, eu acho que já estou no meu tempo aqui. Eu gostaria de... A mensagem que eu gostaria de passar é que eu tenho muito orgulho de ter feito mestrado com a COP, com o Guilherme, ter sido aluno da Ana Regina, da Cláudia Werner. Aprendi muito. Depois, quando eu fui para a Irvine, nós continuamos em contato. Em Irvine, a professora Deborah Richard, foi uma advisor lá, ajudou muito. A indústria é um bom lugar, a pesquisa na indústria é um bom lugar para aplicar, ter dados, e é um orgulho estar aqui com vocês hoje. Eu já vi o Guilherme lá, provavelmente
Guilherme, se tiver alguma pergunta. Guilherme, eu não estou te ouvindo. Eu queria agradecer pela sua excelente apresentação. E temos aqui algumas perguntas. Uma pergunta da professora Cláudia Werner. Marlon, como você vê o papel dos engenheiros de software no desenvolvimento desses sistemas contemporâneos e como o Brasil é visto na formação de novos engenheiros neste contexto? Os sistemas contemporâneos, muitos sistemas que estão aparecendo, já está há algum tempo, Cloud IoT, pelo menos para a parte da indústria que eu estou. Engenheiro de software é essencial. Mas, como eu estava falando antes, o fundamento é importante também, porque quando você desenvolve software embarcado para um IoT device, você tem que entender muito bem a memória. Tem que entender muito bem, por exemplo, eu tinha um sistema, um device, que não tinha o sistema operacional. Nós tínhamos que fazer toda a IoT em 2K de memória. Que hoje, quando falou, você tem memória hoje, você tem qualquer processador hoje, qualquer computador, mas quando você vai para o embarcado, é diferente, para controles é diferente. E na outra parte, quando você vai para cloud, vai para desktop applications, daí você tem toda essa bonança, eu sei, de processadores e memória, que você pode ter muito mais eficiente, muito mais tecnologia. Em relação aos alunos da COP, como eles estão, como eu falei há um pouco mais de 10 anos atrás, que foi a interação que eu tive com os alunos, nós trazíamos alunos para o nosso laboratório em Princeton e sempre foram muito bem vistos por todos os caras do meu time. Como eu falei, naquela época, eu estava liderando um time de 30 doutores, fazendo pesquisa e trabalhando para Siemens, para diferentes projetos, e sempre bem visto. Eu não sei se tem algum aluno aqui, nós recebemos vários alunos lá, é nota 10, COP. Continuo falando isso. Ok. Obrigado. Eu vou pular a minha pergunta, porque tem outras perguntas muito mais interessantes aqui na fila. Mas uma pergunta do Lucas de Andrade. Marlon, que dicas você deixa para conciliar a vida pessoal, família, com a carreira, trabalho e estudos? Um livro por semana. É complicado. Aqui é meu basement. Hoje em dia, aqui eu tenho um escritório no meu basement, que eu chego aqui às 5 da manhã e começo reuniões em alemão e acabo a reunião com a Califórnia às 8 da noite. É complicado. Eu tento ter meu final de semana. Eu digo o seguinte, mesmo tendo nessas aulas longas agora aqui no meu basement, eu prefiro estar em casa e acabar de jantar com minha esposa e meu filho que está viajando. Então, isso não é mal. Na verdade, a nossa empresa, até essa parte da empresa de software, está produzindo muito mais com as pessoas em casa. Isso é bastante interessante. No início, quando começou, nós estávamos preocupados. Na verdade, eu botei sistemas para verificar como os engenheiros estavam produzindo todo dia. Foi para ser correto. O sistema era eles mesmos falarem como eu estou hoje, conseguir produzir, não conseguir produzir, para a gente ter uma média. E o que a gente conseguiu ver nos últimos 9 meses, que estão praticamente 9 meses nesse sistema, que a produção aumentou mais. Na verdade, nós temos story points, tem mais story points hoje que eu tinha 9 meses atrás com o mesmo número de pessoas. E isso é interessante, mas é disturbing, mas é interessante. É o que está acontecendo hoje. Para mim, por exemplo, como eu falei, muitas horas aqui no basement, e praticamente eu perco a noção que tem o Covid fora da minha casa. Porque
Eu estou aqui dentro o tempo todo e só saio no final de semana de qualquer maneira, não estou viajando. Então, mas é muito trabalho. Mas minha família suporta, minha família suporta em inglês. Então, minha família entende e ajuda. Fantástico. Nós temos 3 perguntas aqui que são bastante interessantes. Eu vou tomar a liberdade de combinar pelo menos 2, talvez as 3. Tá? Professora Marta Matoso, além de elogiar, realmente concordo com ela, um excelente depoimento, busca uma sugestão de como é encontrar a essência do Start Small. Questão, e, da mesma forma, o professor Toaci também parabeniza, que eu me junto a ele, e pergunta como é que é a interação do seu large team com a academia. Né? Ou seja, como buscar o Start Small e ter essa interação com a academia. Aqui no meu time, aqui nos Estados Unidos, nós temos interação com a academia, com a universidade local, que é a Cincinnati University. Nós temos dividido em vários lugares nos Estados Unidos, mas a maior parte, o headquarter do meu time está aqui próximo à minha casa, em Cincinnati. E aqui nós temos interação com os alunos, com a universidade, que os alunos, no final da graduação, eles vêm para passar 6 meses com estagiários, e interagindo em desenvolvimento. Então, praticamente, o trabalho de tese deles é um desenvolvimento dentro da Siemens, dentro dessa parte de desenvolvimento. E quando chega no final, alguns nós contratamos, outros nós não contratamos, mas essa interação que nós temos. E, tempo em tempo, nós temos workshops com a academia, aqui nos Estados Unidos também, na Alemanha também, em relação a tecnologias de engenharia de software. Porque, como eu estava falando antes, uma parte do laboratório, que a interação com a academia geral da Siemens é muito mais com o laboratório de pesquisa que continua sendo Siemens Corporate Technology. Nas unidades, nós utilizamos Siemens Corporate Technology e se tem tecnologias que estão muito acima, ou não, depende. Praticamente é isso. Mas eu continuo envolvido com meus antigos colegas em Irvine. Na verdade, o meu office mate, Márcio, da COP também, Márcio Dias, trabalha na Inglaterra e nós temos contato. E o outro office mate que nós tínhamos continua escrevendo paper com ele. E o bom de estar que tem dados. Eu consigo fazer o sanitize dos dados, ter dados para escrever artigos. Está em mute, Guilherme. Eu sei que nós já estamos no adiantado da hora, mas eu gostaria de colocar um último questionamento da professora Ana Regina, e além de também parabenizar você, pergunta o que você recomendaria a um jovem que queira seguir este caminho? Faça mestrado na COP. E o grande problema, eu não vou falar em volta. Nós não temos, no Brasil, não tem desenvolvimento de software desse tamanho. Eu acredito nisso. Eu não sei, talvez, possa estar enganado, mas dessa escala de Siemens, Microsoft, SAP, eu não vejo no Brasil. Mas não precisa estar nesse nível também de desenvolvimento. Também não é isso que é a coisa mais importante de desenvolvimento. Para mim, o importante realmente como eu falei, entender os fundamentos de cooperação, de engenharia de software, porque isso te ajuda a entender as tecnologias novas e trabalhar no que você gosta. Por exemplo, eu gosto de engenharia de software, sempre gostei. Guilherme sabe disso. E hoje continua sendo um prazer para mim. Eu mudei da Suíça de volta para trabalhar completamente em engenharia de software. E eu espero fazer isso até meu retirement, que 10 anos mais, provavelmente. Muito bom.
Bem, a gente poderia ficar aqui conversando por algum tempo, mas temos um horário a cumprir. Eu gostaria, Marlon, imensamente de te agradecer. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente nessa celebração dos 50 anos, dando esse depoimento, mostrando que temos capacidade, que somos realmente um programa de excelência, produzimos pessoas brilhantes, sérias, éticas, envolvidas com o bem-estar da sociedade. Isso é que mais importa para a gente. Portanto, muito obrigado. Tá? E antes da gente encerrar, eu gostaria de passar para o Ricardo, nosso super Ricardo, que vai fazer aí o sorteio dos brindes. Tá? Novamente, obrigado a todos. Foi um prazer ter a todos aqui. Professor Heitor de Lavras, um grande beijo para você. Tá bom? E para todos os presentes e amigos que estão aqui. Um abraço. Pessoal, boa noite. Eu sou Ricardo César, sou secretário executivo do PESC e gostaria de fazer o sorteio hoje. Vocês sabem que habitualmente nós realizamos esse sorteio presencialmente lá na nossa famosa sala H324B, mas nos novos tempos, né, nós conseguimos uma ferramenta online, então vamos proceder ao nosso sorteio. O kit, vamos sortear hoje 5 pessoas, 5 felizardos, que vão receber uma camisa, né? Vamos buscar uma camisa com a gente dessa aqui, uma camisa polo, com o novo logo de 50 anos. E um squeeze desse aqui bonito aqui também, ó. Vocês conseguem ver direitinho, metalizado, com o novo logo. Vocês podem utilizar na academia, na caminhada, em casa, vendo um filme. Olha, muito bom para vocês, hein? Então vamos lá, ó. Conseguimos aqui, coloquei o nome de todos que participaram, que preencheram a ficha. E agora vamos proceder ao sorteio. Primeiro felizardo aqui. Olhando a nossa roda da fortuna. E, rapaz, Chotari Rajesh. Esse rapaz aqui foi o primeiro felizardo. Nosso assistente de palco, Gabriel, tá anotando aí, ó. Eu acho que é Chotchadri. Vou anotando aqui. Tiro ele da lista e o nosso próximo felizardo. Olha só. Rodrigo Palmeira. Anotou, Gabriel? Vamos lá. Parabéns, Rodrigo. Removido da lista. Terceiro felizardo. Lucas de Andrade. Parabéns, Lucas. Retirando aqui. Evandro Luiz. E aí, Evandro, tudo certo? Espero que você esteja assistindo a gente. E último do dia. Vitor Ribeiro. Anotou o nosso assistente de palco, Gabriel, tudo certo? Removido. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos mesmo. Amanhã teremos mais sorteios no mesmo horário. Agradeço de coração a todo mundo. Eu vou entrar em contato com vocês por e-mail, provavelmente no final da semana, porque eu vou juntar todos os ganhadores e enviar uma mensagem só para vocês, para a gente organizar como a gente pode fazer essa entrega e agendar isso aí, tá bem? Boa noite, vejo vocês amanhã. Bom jantar. Até amanhã, pessoal.